Abra aí comigo a sua Bíblia, você que pode, por favor. Tanto você que está aqui, você que vai nos ouvir e nos ver depois no YouTube e no Spotify, que Jesus possa falar com você também aí da sua casa, onde você estiver, que a palavra seja atemporal, ontem, hoje e sempre, que o Senhor toque o teu coração aí na tua casa, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. Se você achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar, reunidos em um só lugar. E de repente, diga de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E lhes apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Fecha os teus olhos só um instante, uma vez mais, Senhor. Nós colocamos o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor agora. Pai, eu te entrego os meus 5 pães e 2 peixes, que para mim não é nada, mas o Senhor pode multiplicar e abençoar para toda a tua multidão, os teus filhos que vão ouvir essa palavra. Senhor, apesar de mim, apesar de nós, manifesta a tua glória, que haja um entendimento vivo das Sagradas Escrituras agora, e que não seja somente uma pregação bonita, mas uma palavra que venha transformar o nosso caráter, que venha nos apontar o caminho que devemos seguir a partir de hoje. Amado Espírito Santo, vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Os nossos corações estão agora entregues diante do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, e eu quero começar o seguinte: você já sentiu a necessidade alguma vez da tua vida de um renovo de Deus? Eu não sei se você aí, não sei se você tem meses de caminhada, ou nem sei se você está ouvindo, se você já veio para Jesus, ou se você é apenas um visitante, alguém que gosta de uma boa palavra, de ouvir a palavra do Evangelho, mas que ainda talvez não se converteu, ou se você tem aí 30, 40 anos de caminhada, eu não sei. Mas a pergunta que eu começo o culto de hoje é: algum momento da tua vida você já sentiu a necessidade de um renovo? De um toque fresco de Deus? Ou que parece que, não é que você não está feliz, mas parece que poderia estar um pouco melhor, as coisas poderiam estar fluindo um pouco diferente? Ou a necessidade talvez de um encontro com a pessoa do Espírito Santo, que traz aquela alegria, sabe, para o nosso coração, como você já viveu talvez no início da tua caminhada. Eu não sei se você já sentiu isso algumas vezes na tua vida. Eu já senti necessidade de alguns renovos ao longo da caminhada com Cristo. E aí a mesma coisa, por exemplo, de você tentar soltar pipa sem vento. Não sei se você já tentou soltar pipa sem vento. Ou se você já tentou navegar. Agora nós temos os novos navios, mas na época das navegações, se você já tentou navegar sem vento, por exemplo, a força que tem que se fazer, a força humana que tem que se fazer para uma embarcação andar, sem o vento favorável do Senhor, é descomunal. Mas em contrapartida, a questão é: e quando o vento vem, e quando o vento sopra, e quando vem a temporada do vento favorável de Deus sobre aquele lugar? Você não precisa fazer força para colocar a pipa no alto, você não precisa fazer força para que a embarcação ande, porque parece que o próprio céus, o próprio comando de fazer as coisas andarem, parece que vem do alto. E parece que um comando de Jesus destrava todas as coisas. Bem, eu não estou falando somente de ser abençoado, eu não estou falando somente de um destravar que Deus tem para a tua vida, para as áreas da tua vida. E se você fosse um pouco mais pentecostal, você já diria amém aí no teu lugar. Eu não estou falando só de um tempo onde as coisas podem começar a andar debaixo do favor do Senhor, onde as coisas que estão travadas e agarradas recebem um comando do alto para andarem, onde existem curas, onde existem sinais, onde existem liberações de Deus. Não é somente isso que eu quero falar, é isso também.
Mas não somente isso. O que está acontecendo aqui no texto que nós lemos, Atos 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento impetuoso. Aonde eles estavam reunidos e o que estava acontecendo? Eles estavam reunidos ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O texto começa assim. E eu quero falar um pouco aqui do que era esse Pentecoste que eles estavam vivendo. O Pentecostes era uma das 7 festas que Deus deu para o seu povo comemorar. A Páscoa é outra festa, tabernáculos. E o Pentecostes era uma dessas festas. O que está acontecendo é que Jesus já tinha sido morto, já tinha subido aos céus. Por 40 dias, quando Jesus morreu, por 40 dias ele ficou na terra visitando algumas pessoas e pregando para alguns irmãos. Mas depois de 40 dias ele sobe de vez aos céus. E por mais 10 dias o Senhor Jesus diz assim: vocês permaneçam aí em Jerusalém, aguardem em oração, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E agora em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, eles estavam perseverantes em oração, aguardando a promessa e a palavra do Senhor. Quando diz o texto, de repente, sobreveio do céu um som de um vento impetuoso. Mas escute, o que é esse Pentecoste? Para nós hoje, quando a gente fala de Pentecostes e Atos 2, você já fica alegrinho. Porque para nós crentes, Pentecostes é o quê? A descida do Espírito Santo e o início da igreja primitiva. A igreja de Jesus Cristo não nasceu com a reforma protestante. A igreja de Jesus Cristo nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. E eles foram cheios. Ali eles começaram a pregação do Evangelho, sinais, prodígios, e ali começou a eclésia, a igreja do Senhor. Então, para nós cristãos, Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Agora, para os judeus, Pentecostes, eles eram judeus. Para os judeus, Pentecostes é a revelação da palavra. É a revelação da Torá. Por quê? Anos antes, lá na época de Moisés, onde o Senhor deu as festas, lembra que Moisés precisou subir ao Sinai e ele ficou 40 dias no monte em jejum e oração. E se você não leu, você viu o filme, o desenho. Que no final de 40 dias o Senhor entrega para ele as tábuas da lei. Lembra disso? O Senhor então revela a sua vontade e a sua palavra. E depois Pentecostes passa a ser a celebração da palavra que Deus deu a um povo. Então naquela época dos judeus, haviam outras nações na terra. E as outras nações, eles tinham um rei, eles tinham imperadores, eles tinham exércitos. Mas nenhum deles tinha a palavra. Somente o povo judeu tinha a revelação da vontade de Deus. Somente o povo judeu tinha a palavra. E o que está acontecendo agora é uma união desses dois conceitos. Para o povo judeu, a revelação da palavra. Mas para nós, os convertidos em Cristo, a descida do Espírito Santo. E Pentecostes é exatamente esse cenário. O cenário onde a palavra é revelada e o Espírito Santo entra em ação. Ou o Espírito Santo está em ação e a palavra é revelada. Eu quero te lembrar que isso aconteceu, um Pentecostes aconteceu no começo de tudo, lá em Gênesis capítulo 1, onde nós vemos a palavra que vem da boca de Deus sendo revelada, quando Deus disse haja, e cada haja que Deus falava, o Espírito Santo já estava pairando sobre as águas, pairando sobre o caos que estava a terra, preparando a terra para que o cumprimento da palavra viesse a existir. Agora preste atenção, Pentecostes é isso, é a palavra do Senhor junto com o Espírito Santo manifesto, trazendo vida ao caos da nossa vida, ao caos, à desordem das áreas da nossa vida. Todo ambiente onde existe a revelação da palavra e onde existe a manifestação do Espírito Santo, existe reorganização do caos. O Senhor é completamente capaz de transformar cenários de caos em jardins maravilhosos, como Ele fez na antiguidade. Quando existe a manifestação do Espírito e a revelação da palavra naquele ambiente. Se lá em Gênesis 1 o Senhor conseguiu, com a manifestação do Espírito e a revelação da palavra, transformar a terra caótica num jardim maravilhoso,
O que será que não pode acontecer com um casamento falido que passa a ouvir a palavra e se submeter à ação do Espírito Santo? Se houver hoje um ambiente da tua vida em que você começa a ouvir a palavra e permitir o Espírito Santo se manifestar, o Senhor é capaz de transformar qualquer caos que você esteja vivendo num jardim da habitação dele na tua vida. Isso é Pentecostes. É quando o Senhor transforma o caos em jardim. É quando o Senhor transforma o caos no lugar onde ele pode habitar. Quem está entendendo isso? Então o Pentecostes estava acontecendo, revelação da palavra, guarde isso. No final a gente vai voltar nesse ponto. Revelação da palavra e a manifestação, a descida do Espírito Santo. E o texto diz o seguinte: como um vento impetuoso. Eles estavam reunidos nesse cenário. O Espírito Santo descendo, a palavra sendo revelada, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Ouça-me bem. Imagina agora a cena. Era um dia de sábado, 9 horas da manhã. A gente acha que era de noite, né? Mas era um dia de sábado, 9 horas da manhã. Tinha mais ou menos 120 pessoas no cenáculo reunido, num salão grande. E de repente as outras pessoas que estavam visitando Jerusalém, os habitantes da cidade, as pessoas que vinham para a festa, a cidade estava lotada naquele momento, começa a ouvir uma gritaria, uma falação de línguas, que na verdade não foram naquele momento línguas estranhas, mas foram idiomas, e eles começaram a ouvir cada um daqueles homens falando na sua própria língua materna. O que está acontecendo aqui que talvez você não se atentou, é que aqueles habitantes não viram, não sentiram um vento como se fosse um vento de um furacão, por exemplo. Porque a palavra diz, é como de um vento impetuoso. O som como de um vento impetuoso. E não que veio um furacão naquele lugar, um poder místico apareceu, sacudiu a casa. Não, nada disso aconteceu. Estava tudo tranquilo, quando de repente eles começaram a falar e veio um som do lado de fora. Não, um som do lado de dentro daqueles homens. Um som do lado de dentro do coração, de dentro do coração daqueles homens começou a ecoar. Não havia uma mudança no ambiente do lado de fora. Não havia uma mudança no cenário exterior. Mas aqueles homens começaram a ser transformados por dentro agora. Eles começaram a ter seus caráteres transformados por dentro agora. As suas mentes começaram a ser transformadas. Porque Deus pode não parecer para você que Deus esteja mudando do lado de fora os cenários. Mas do lado de dentro de você existe uma estação para que o Senhor comece a mudar estações da tua alma, do teu interior, da tua caminhada com Deus, da tua mente. Existe um som que vem do céu, que esse mês, a partir dessa data, se você começar a ouvir esse som, se você começar a dar ouvidos ao que o Senhor está falando para você, existe uma estação de transformação para a sua vida. Eles não viram nenhum tremor, eles não viram nenhum furacão chegando naquele cenáculo, mas eles sabiam de uma coisa: aqueles homens não eram mais os mesmos. Aqueles homens não eram mais as mesmas pessoas a partir daquela experiência que eles estavam tendo. Então o cenário de fora não mudou, mas o cenário aqui dentro, o caráter aqui dentro começou a ser transformado pelo Senhor. É a primeira coisa que o vento impetuoso pode fazer na nossa vida, essa transformação do nosso caráter. E a partir daquele momento, aqueles homens que antes, Pedro, por exemplo, que negou o Senhor, Tomé, que duvidou, entre outros, agora eles eram completamente diferentes. Aqueles homens que saíram dessa experiência, desse som que eles ouviram, saíram dali agora, querendo sofrer, viver pelo Evangelho, acharam um motivo pelo qual morrer, pelo qual padecer. Olha, por exemplo, o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o verso 41. Aqueles homens que em algum outro momento duvidaram, em algum outro momento negaram o Senhor. Agora olha o que eles falam em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o verso 41. E eles partiram da presença do conselho do Sinédrio, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor.
dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Aqueles mesmos homens que antes não tinham fé para ir além, agora, após ter um momento em que o Sinédrio, os fariseus da época, açoitaram eles voltam felizes, dizendo: nós fomos achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Essa experiência e esse som que eles ouviram deram para eles uma perseverança que jamais eles tiveram em suas vidas. Agora, deixa eu avançar um pouco mais. Esse vento impetuoso, esse som que veio sobre eles, foi um vento que encheu toda a casa, diz o texto. Ou seja, aquilo que está proposto para nós nessa próxima estação, não vai ser somente para você, mas vai encher toda a sua casa. Eu acho que você está começando a entender. O vento encheu toda a casa. Esse mesmo vento que veio para mudar aqueles homens e os capacitar a perseverar, mesmo em dia de lutas, agora está dizendo: eu enchi toda a casa. Não vai ser algo que o Senhor vai fazer somente em você, mas é algo que está proposto a ser feito em todas as áreas da tua vida, para quem estiver na tua casa, a toda a tua família, a toda a tua parentela, até onde o Senhor pode alcançar com o seu poder. Quem acredita nisso? Encheu toda a casa. Diz que o Senhor tem a capacidade de preencher todo o espaço vazio. Todo vazio de alma, todo vazio de mente, todo vazio de relacionamento, todo vazio, o vento do Senhor tem a capacidade de encher toda a casa. Existe um tempo favorável do Senhor para que Ele possa tocar áreas da tua família, da tua casa, e dar a você graça para resolver questões que até aqui você não conseguiu resolver. E dar a você graça, sabedoria, e não vai ser talvez da forma que você acha. Aí às vezes você acha: Deus vai me dar um poder espiritual para que eu possa convencer todo mundo da minha casa de que eu estou certo e eles estão errados. Não. Talvez o Senhor vai te capacitar a pedir perdão, a resolver problemas com maturidade. Porque não é assim que às vezes a gente fala: o maduro vai na frente. Quem entendeu primeiro e que tem mais maturidade vai na frente, se humilhar e pedir perdão. Não é assim? Então esse vento impetuoso que vai encher toda a casa vai transformar o teu caráter. Deixa eu melhorar um pouco mais. Vai transformar o teu temperamento. Vai dar para você a graça de ver o mover do Espírito sobre toda a tua família. Amém. Sobre o teu casamento. Por quê? Porque o inimigo, não preciso ficar colocando legenda e nem falar qual é o objetivo dele. Mas só para te lembrar, um dos principais motivos, objetivos do diabo é arruinar a tua família. É arruinar a tua casa. É destruir a aliança que você fez talvez com a mulher da tua juventude, com o teu marido. É acabar com a tua família, com a tua reputação e com o teu testemunho. Mas graças a Deus por esse vento, esse som desse vento impetuoso, que enche a nossa casa e repreende todo espírito de confusão, todo espírito que queira arruinar com a nossa família, é o próprio vento do Senhor que enche toda a casa. Agora a palavra diz um pouco mais, isso só para introduzir, para que você entenda um pouco mais do que nós vamos tratar. A última parte diz: e todos foram cheios. E todos foram cheios, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer para você 3 características da capacidade que o Espírito Santo nos concede quando Ele enche a nossa vida. Todo homem e toda mulher que é cheio do Espírito Santo recebe essas 3 armas, essas 3 características, essas 3 liberações do céu na tua própria vida. Número 1, da característica que o Espírito Santo nos concede quando Ele nos enche, e isso é uma bênção para a tua vida, por favor receba. Número 1 é a liberdade que o Espírito Santo nos concede. Amém. Por favor, abra sua Bíblia, 2 de Coríntios, capítulo 2. 2 de Coríntios, capítulo 2 e o verso 3, 2 Coríntios, capítulo 3 e o verso 17. Olha o que diz. Capítulo 3 e o verso 17. Ora, o Senhor
é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. O Espírito Santo concede liberdade para aqueles que o buscam. Pastor, liberdade de quê? Liberdade dos seus maus desejos, liberdade de ser escravo da sua própria vontade. E eu não sei se você está me ouvindo hoje e talvez você esteja lutando numa área da tua vida em que você precisa ser livre, em que você precisa ser talvez curado, restaurado, não fazer aquilo de novo, não errar mais como antes. A boa notícia que eu tenho para você é que o Espírito Santo pode te fazer completamente livre. Porque onde o Espírito de Jesus está, aí há liberdade. Agora entenda uma coisa, a nossa atual geração, ou essa atual geração, a geração alfa de 2010 para cá, entende liberdade de uma outra forma. E é ensinado às vezes na grande mídia que liberdade é você fazer o que você quiser. Te deu vontade na telha, você vai e faz. Você pensou, você vai e executa. Mas na verdade isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque pensa comigo aqui um pouquinho. Quem faz o que deseja, na verdade é escravo do desejo. Tem um filósofo alemão chamado Kant, que ele diz o seguinte: a verdadeira liberdade está em fazer aquilo que você não quer. Que interessante. Eu não estou pegando filosofia e pregando aqui não. Só uma frase interessante para você pensar. A verdadeira liberdade está em fazer aquilo que você não quer. Porque só fazer o que quer te faz escravo do desejo. Agora ouça-me bem, vê se não foi exatamente isso que a voz da serpente... Eita, pregação boa! Vê se não foi exatamente isso que a voz da serpente concedeu para Eva lá no jardim. O que a serpente concedeu? Faça a tua vontade. Faça o que você quer. Faça o teu desejo. E percebendo ela que o fruto era desejoso aos olhos, ela comeu. Então o diabo vem para nos dar a liberdade de fazer o que a gente pensa. Você já pensou que loucura seria o mundo se todo mundo fizesse o que quer? Você já pensou que loucura seriam as nossas pistas se não tivesse pardal? Se não tivesse leis de trânsito? Se não tivesse as leis mesmos que regem uma nação? Você já pensou que loucura seria? Algumas pessoas acham que seria, fantástico viver sem lei, mas todo mundo iria se destruir. Porque no momento pode começar com uma boa vontade de querer todo mundo viver em comunhão. Mas daí a pouco vai ser um querendo ser mais que o outro. Porque desde que o homem caiu, fazer o seu próprio desejo sempre termina em maldade. Desde que o homem escolheu o pecado, tudo que nós desejamos, ou a maioria, tem a ver com a carne, com as ambições do nosso coração, e não com aquilo que é bom para o próximo. Verdade ou mentira? Então você sem a cruz de Cristo, você é terrível. Você sem a palavra de Deus, você é terrível. Lembra você antes de Cristo, vai. Não, para de pensar. Não, nem lembra mais de você sem o Espírito Santo. Você é terrível. O que é bom em você é Jesus. O que é terrível é você mesmo. A única coisa boa que nós temos é o Espírito Santo em nós. Agora, o que eu estou te dizendo é que o Espírito Santo, quando nos enche, ele nos dá a liberdade. Eu não estou falando de nunca mais errar, nem nunca mais tropeçar, nem ter limitações e dificuldades, não é isso. Mas eu estou dizendo que ele te dá o livre-arbítrio outra vez. Por exemplo, ele te faz pensar se aquilo que você está para fazer é justo, é bom, e se de fato vai agradar o coração de Deus. Porque se fosse em outra época, você já teria feito. Se fosse em outra época, você já teria errado. Mas agora que você segue as orientações do Espírito Santo de Deus, você é livre de verdade para tomar a verdadeira escolha ou seguir o melhor caminho na tua vida. Quem está entendendo isso? Amém. Então o Espírito Santo nos garante liberdade. E a mudança... Para isso, a mudança da tua vida começa com você desejando ser livre, desejando ser diferente. Esse é o Evangelho. Pessoas que não querem mais desejar, não querem mais ser os mesmos.
pessoas que desejam ser diferentes. Essa igreja hoje está lotada de pessoas que não querem ser mais as mesmas. Por isso vem ouvir uma palavra que às vezes vai até te confrontar, vai até cortar um pouco o teu coração por dentro, mas você está aqui porque você quer melhorar. Porque não é possível você vir para um culto, ouvir eu falar 2 horas só porque eu não tenho nada para fazer. Não, você quer mudar. Você quer conhecer a Deus, você quer ir para a glória. Você quer ser tocado pelo Espírito Santo e sair daqui diferente, no mínimo. Esse é o Evangelho. Quando a conversão acontece, quando você começa a não querer ser mais a mesma pessoa, quando você quer esquecer daquilo que você praticou até hoje e você deseja agora o que Deus tem para a tua vida. Eu quero finalizar esse primeiro ponto só te ensinando uma coisa. Em Colossenses 1,13, a palavra do Senhor diz assim: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a plena redenção, isto é, o perdão de todos os pecados. Olha o que o texto diz: Ele nos resgatou do império das trevas. As trevas têm um império. E essa palavra império no original significa exousia, que é exatamente o poder de se fazer o que se quer. Então Jesus veio para nos resgatar do império, do poder de fazer o que eu queria. E Ele agora nos transporta para o reino, onde existe um rei, uma vontade e uma palavra, para que eu fosse completamente perdoado e tivesse a partir de então um novo estilo de vida. O Espírito Santo pode te fazer livre. Se você desejar não ter mais a mesma vida que você não tinha no passado. O Espírito Santo pode mudar o teu caráter. O Espírito Santo pode mudar o teu jeito de falar, de tratar as pessoas. O Espírito Santo pode trabalhar na tua mente, tirar os pensamentos impuros daí. O Espírito Santo pode te dar uma nova vida, se você permitir Ele tratar o teu coração. Aleluia! Agora, a boa notícia, Ele vem para nos fazer livres, mas Ele não vem para nos deixar lutar sozinho contra as nossas limitações. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8 e o verso 26. Se você pode, acompanha aí. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Quando a Bíblia diz que Ele nos assiste, não é que Ele liga uma televisão, senta no poltrona e fica assistindo você pela TV passar dificuldade. E Ele fica assistindo você pelo telão, você sofrendo com os seus pecados e lá você chorando e pedindo ajuda e Ele está te assistindo. E de longe Ele levanta um clamor: ó Deus, ajuda aquele servo. Não! Quando a palavra diz Ele assiste, o original da palavra é: Ele luta lado a lado com você. E enquanto luta lado a lado com você, Ele ainda intercede com gemidos inexprimíveis para que você vença. Meu Deus. Eu estou dizendo que o próprio Espírito de Deus luta lado a lado pelas batalhas que você tem enfrentado hoje. Se tem alguém que acredita na transformação da tua casa, é o Espírito Santo. Se tem alguém que acredita no teu romper espiritual, é o Espírito Santo. Se tem alguém que fica torcendo para dar certo aqueles planos e sonhos, é o Espírito Santo. Ele assiste, Ele luta lado a lado, Ele está com você nas batalhas. E Ele está intercedendo ao Pai para que você tenha uma vida vitoriosa sobre a face da terra. Então Ele vem para te fazer livre, mas Ele está do teu lado, te ajudando nas batalhas que você tem enfrentado. É Ele quem garante o romper dos grilhões sobre a tua vida. Aleluia! Ele te auxilia em cada uma das tuas fraquezas. E Ele sabe aquilo que para você é uma limitação. E Ele não te abandona quando você erra. Pelo contrário, Ele intercede
com gemidos inexprimíveis para que você acerte o caminho da salvação. Aleluia. Nós não temos um Deus, nós não temos um Senhor que só celebra a nossa vida quando nós tiramos 10. Nós não temos um Pai que só nos dá parabéns quando a gente faz algo certo. Pelo contrário, nós temos um Pai, um Deus, um Senhor e o Espírito Santo que está conosco em cada etapa da nossa vida, inclusive no momento que a gente falha. Inclusive no momento em que a gente faz tudo errado, sabe? Sabe aquele momento que a gente faz uma besteira? Ou fala uma besteira? Ou fala de cabeça quente? Ou quando você vê, meu Deus, eu não devia ter feito isso. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo sabe o que precisamos. Eu estou pensando se eu falo o que eu passei ontem. Ontem eu cometi um erro, irmãos do céu. Aí depois a gente pode cortar. Ontem eu estava indo para uma cidade, né? Meu irmão, Laiane e tal, minha mãe. E a gente estava indo ali, nós fomos em Miguel Pereira. E aí na estrada eu vindo devagar, como sempre. E as pessoas às vezes querem nos provar, querem nos angustiar. E eu não sei, lá em Miguel Pereira essas pessoas só pisam na faixa assim e saem andando sem olhar, né? Elas são meio complicadas. E eu estava vindo tranquilo, não estava em alta velocidade mesmo não. Mas eu não percebi que uma pessoa estava passando, né? Uma mulher estava passando na faixa. E do nada no carro ela não olhou, ela só foi andando. Como se estivesse desfilando. Eu estava com a janela aberta. Eu fiquei com sangue quente. Eu achei que a janela estava fechada. Eu gritei, vai velha! E quando eu olhei para o lado, a janela estava aberta. Não foi legal. Não foi legal. Pequei. Errei. Não deveria ter gritado, vai velha? Me fez raiva. Mas o Senhor, que conhece as nossas limitações, está trabalhando no nosso caráter. Cada dia que passa, nós estamos nos tornando mais pacientes. Quem recebe um pouco mais de paciência? Eu preciso, eu não sei se você precisa. Eu preciso. Muita paciência. Oi? Agora, entenda uma coisa. Ele está com você lado a lado. Ele está com você nas suas lutas e batalhas. Ele te assiste, ou seja, ele luta com você lado a lado. Mas aprenda uma coisa. Todas as vezes que você se expõe à palavra e ao Espírito Santo, algo acontece dentro de você. Porque o Espírito Santo que luta lado a lado com você também é o mesmo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está com você, ele não vai embora, mas ele diz, filho, não faz isso da próxima vez, não. Muda. Não age dessa forma de novo, não. Se arrepende. Ou então, vai lá, pede perdão para aquela pessoa. A forma que você agiu ofendeu a pessoa. O Espírito Santo que luta lado a lado com você para te ajudar, ele também tem a capacidade, tem que ter como teu Deus, de te convencer. De falar ao teu coração. De mudar a sua mente. Porque senão, o que ele é na sua vida se ele não puder te convencer de onde você errou? Se ele não puder falar para você não agir mais daquela forma, ele é o Espírito Santo que está com você e não te abandona, mas ele vai mudar o seu jeito de ser. Amém. Aleluia. Aleluia. Segundo, o Espírito Santo, ele te concede unção. Diga comigo, unção. Unção.
E o que é unção? Unção é uma autorização para fazer aquilo que você não conseguia. A igreja de Jesus Cristo, eu e você, precisamos de unção. E ouça, unção não tem a ver só com ministério. Às vezes as pessoas ouvem o termo bíblico ou o termo cristão, né? Unção, e liga somente a áreas da igreja. Ah, eu sou ungido para cantar, eu sou ungido para pregar, eu sou ungido para discipular. Não! Você precisa de unção na tua empresa, você precisa de unção na tua família, você precisa de unção na sala de aula para dar aula como professor, por exemplo. Você precisa de unção na engenharia, na arquitetura. Você precisa de unção para fazer a melhor unha que você puder. Você precisa de unção para lidar com pessoas. Porque se eu e você não tivermos unção, vai ficar muito difícil. Muitas pessoas estão tendo que fazer uma força gigantesca porque estão sem o azeite, sem a unção do Espírito Santo. Imagina comigo se você entrar agora lá na BR e tiver vindo uma carreta em alta velocidade e você se colocar no meio da pista e você levantar a mão para ela assim, ó. Você vai virar sopa. Agora imagina se você, a mesma pessoa, pegar agora emprestado uma farda policial. Ok? E agora você está no meio da pista e você ergue a mão e dá o comando de parar. O que vai acontecer agora? Vai virar sopa? Ele pode até ter vontade de fazer ensopado do policial, mas por respeitar a autoridade que está ali, ele vai diminuir a velocidade e encostar o caminhão. Sim ou não? Sim. Essa farda, esse exemplo que eu estou te dando, representa a unção do Espírito na nossa vida. Tem muita gente tentando parar carretas pesadíssimas na estrada da tua caminhada sem unção. E está virando ensopado de capeta porque você não está buscando a unção do Espírito. Você precisa de unção para administrar os negócios que Deus te deu. Você precisa de unção para manter o casamento. Você precisa de unção para não fazer besteira. Porque a unção do Espírito vai destravar áreas da tua vida que estavam travadas por demônios. Áreas da tua vida que você estava tentando levar na tua inteligência e na força do teu braço. A unção do Espírito pode fazer coisas que você não consegue mais dar conta de fazer. Olha o que diz a palavra, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso 8. Capítulo 1 e o verso 8 de Atos dos Apóstolos. Aqueles homens que eram pescadores, cobradores de impostos, aqueles homens que antes estavam negando o nome do Senhor. Agora, Atos 1:8, olha o que Jesus diz para eles. Mas recebereis a unção ou o poder do Espírito, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. No caso daqueles homens, eles foram chamados para ser apóstolos e pregadores às nações. Mas Jesus está dizendo, se você não tiver unção, não tem como você ir. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu não preciso de alguém que não seja ungido, que não tenha a unção do Espírito, porque sem ele você não pode fazer coisa alguma. E eu te prometo que se você, a partir de hoje, receber a unção do Espírito Santo, as coisas na tua casa vão ficar mais leves. As coisas no teu casamento e na tua empresa talvez vão ter uma agilidade que antes você não tinha. Imagina aquele cenário daquele trabalho que parece que tudo está travado, que as coisas não andam para frente. Você fala A, as pessoas entendem W. Você fala uma coisa para ser feita, parece que tem, meu Deus, o espírito de confusão e engano entra na hora, embaralha tudo o que você fala. Aquele casamento que parece que os dois vivem se... Bom, que casamento não tem isso, mas... que é todo dia, parece que os dois vivem... Meu Deus, o que está acontecendo? A gente estava tão bem. Ou então no ministério, na videira, na liderança, parece que tudo estava indo bem. De repente parece que as pessoas pararam de te ouvir, foram embora, largaram você.
Parece que tem alguma coisa que está travando o teu ministério. E talvez a resposta seja a ausência de azeite. Porque é muito difícil você manter uma lamparina acesa sem azeite. Você tem que fazer muita força. É muito difícil você pegar um machado e tentar cortar com ele se não tiver o fio afiado. Agora, se houver o corte afiado, se tiver azeite na lamparina, se tiver a unção do Espírito na tua vida, a farda de autorização do Senhor, não é que tudo nunca vai dar problema, mas é que as coisas vão começar a se resolver na tua casa. As coisas vão começar a se resolver no teu trabalho. Você vai ter um coração mais quebrantado para lidar com as discussões no casamento. Você precisa da unção do Senhor. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham que ser ungidos antes de ir para o sacerdócio. O rei tinha que ser ungido antes de exercer o governo. E hoje, você cristão, precisa ser ungido antes de tentar viver uma vida doidado por aí. Você precisa da unção do Espírito Santo. E como que eu adquiro unção do Espírito Santo? Tendo relacionamento com Ele. Todos os dias. Lendo a palavra, jejuando, adorando, orando, se santificando, buscando o Senhor, prestando cultos somente a Ele todos os dias. Um estilo de vida devocional vai garantir para você a unção do Espírito Santo. Um coração perdoador, quebrantado, que busca unicamente a Deus, vai garantir para você a unção do Espírito Santo. E terceira capacidade que o Espírito Santo nos concede quando Ele nos enche, está em Êxodo 33:18. É a capacidade da bondade do Espírito Santo. A bondade do Espírito Santo. Por favor, agora sim, todos, abram comigo Êxodo capítulo 33 e o verso 18. Eu estou terminando aqui. Êxodo 33. E o verso 18. Olha o que está havendo aqui. Moisés está numa conversa com Deus. Moisés está rasgando o coração diante do Senhor. Ele já tinha subido ao Monte Sinai. Ele já tinha ouvido o Senhor falar. E agora ele está dizendo assim: Senhor, eu quero ir além. Eu quero ver a tua glória. Lembra que eu comecei falando o culto que Pentecostes, para os judeus, é a revelação da palavra? Para nós é a descida do Espírito. Agora Moisés está para receber a palavra. Moisés diz: eu quero ver a tua glória. Olha o que Deus diz para ele. Êxodo 33:18. E ele disse ao Senhor: suplico-te, Senhor, mostra-me a tua glória. E ele disse: farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que está acontecendo aqui é que Moisés pede para Deus um Pentecostes. Moisés pede para Deus um vento impetuoso. Moisés pede para Deus o seguinte: eu quero ver a tua glória. Mostra-me a tua glória. E a resposta que Deus deu para ele me deixa curioso. A resposta que Deus deu para Moisés foi: eu farei passar a minha bondade diante de você. Porque eu e você precisamos entender que a manifestação da glória de Deus se resume numa coisa: bondade de Deus na terra. Pentecostes para Deus é bondade de Deus na terra. Pastor, por favor, o que é isso? Me ajuda a entender um pouco mais. Tudo que o vento impetuoso vem sobre a nossa vida para fazer nessa estação, a mesma coisa que veio para fazer em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Aqueles homens não somente falaram em línguas, eles não sentiram somente um arrepio, um fogo, mas aqueles homens nunca mais foram os mesmos.
A partir dali, eles se levantaram para viver uma vida de bondade diante dos homens. Eles se levantaram para mudar a história de pessoas que passaram pela vida deles. Olha, Pedro, por exemplo, antes do vento impetuoso, Pedro talvez não tinha muita paciência com as pessoas, talvez era cabeça dura e acabou negando a Cristo. Agora o vento impetuoso vem e Pedro passa a viver uma vida de bondade. Agora, Pedro, quando passa na rua, a sombra dele, ao tocar por pessoas, cura as pessoas. Agora ele é um apóstolo enviado às nações. Olha a própria vida de Jesus. Jesus, que é o Verbo, que é Deus na terra, quando foi cheio do Espírito Santo, com 30 anos, o que Jesus passa a fazer quando ele é cheio do Espírito Santo? Ele passa a servir pessoas. Ele passa a curar os enfermos, ele passa a expulsar os demônios, ele passa a gastar tempo mudando os corações que estão perto dele. Porque tudo que o Espírito Santo vier fazer em mim e você, se não resultar em bondade na terra, não foi o Espírito Santo que fez. Tudo que o Espírito Santo faz em nós, por exemplo, uma boa turma acabou de chegar da casa do oleiro, foi uma experiência, foi um vento impetuoso para muitos. Mas se não resultar em bondade dentro da sua casa, talvez não foi o Espírito Santo que fez. Se não resultar em bondade no teu casamento, bondade na igreja, bondade no teu trabalho, e como eu falo bondade, de que eu quero me referir? Bondade de caráter, bondade de compreensão, bondade de um coração perdoador que sabe que todo mundo é ser humano, vai errar mesmo. Se não resultar em bondade para transformar a sua vida, talvez não foi lá aquela experiência com o Espírito Santo. Porque todas as vezes que Deus manifesta a sua glória, Ele manifesta a sua bondade na terra. Ele te dá um bom coração. Ele te dá uma mente transformada. Ele te dá mais graça. Ele te dá mais paciência. E Ele diz para você, não, você não pode parar agora não, cara. Você não pode desistir só por conta dessas lutas que estão se levantando na tua vida, não. Fique tranquilo, eu envio o meu vento impetuoso sobre você. Mas Deus, está difícil pra caramba, não tem como, a pipa nem fica no alto. Mas agora eu começo a soprar, eu trago bondade sobre a tua vida. Senhor, eu estou tendo que remar, fazer força, eu estou suando demais e parece que o barco não vai para frente. Ok, meu filho, eu sopro sobre você a minha temporada agora de favor. Eu te capacito com o toque do meu Espírito. Eu te dou unção para que as áreas da tua vida sejam transformadas, destravadas. Eu te dou liberdade, porque onde o meu Espírito está, aí a liberdade. Eu te concedo liberdade, meu filho. Eu estou torcendo por você, meu filho. Eu estou torcendo para que as coisas dão certo na tua casa. Agora, a única coisa que nós podemos fazer em direção a tudo isso que Ele já está fazendo por nós é quebrantar o nosso coração. É quebrantar o nosso interior e permitir que Ele nos toque. E seja você visitante ou crente de 40 anos, é permitir que Ele te faça entrar numa nova estação. É permitir que Ele te faça ser uma nova criatura, uma nova pessoa todos os dias. Existe bondade de Deus sobre nós. Eu encerro com um versículo. Olha o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5, o verso 16. Coloca na tela, por favor. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deixa aqui. Deixa resplandecer a vossa luz diante dos homens. Deixa eles verem a glória, deixa eles verem o Pentecostes. Deixa eles verem sim que você é uma nova criatura, para que eles glorifiquem agora o vosso Pai que está nos céus. Para que através da tua vida transformada as pessoas possam querer Deus. Coisa boa é quando você ouve de alguém dizendo assim: puxa, eu nem acreditava em Deus, mas quando eu conheci você.
Puxa, eu nem acreditava nesse papo de igreja, de evangélico, mas quando eu te conheci e vi que tu é um homem de palavra, e vi que tu é uma pessoa que compra e paga, que fala e faz, e vi que você tem os seus defeitos sim, mas você é autêntico, você é sincero, eu passei a acreditar em Deus por tua causa. Coisa boa! Mas para isso você vai precisar do vento impetuoso para que as coisas comecem a dar certo na tua vida. O maior interessado que as coisas comecem a dar certo na tua vida é o Senhor. Porque se as coisas começarem a dar certo e você tiver boas obras diante dos homens, quem vai ser glorificado não é você. Para que glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Aonde as pessoas começam a falar, você viu a casa que Deus deu a ele? Glória a Deus. Você viu aquele casamento restaurado que só Deus podia fazer? Glória a Deus. Você viu como Deus curou aquela casa, aquela pessoa que estava enferma? Glória a Deus. Então o maior interessado que haja esse romper e destravar na tua vida hoje é o próprio Senhor. Existe essa graça sobre nós nessa noite, eu gostaria de orar com você. Fecha a tua Bíblia, as tuas coisas, fique do jeito que você achar que deve aí. Se você puder fechar os teus olhos um instante. Eu gostaria de orar junto com você, o Ministério de Louvor pode vir me ajudar. Eu gostaria de fazer uma oração sincera e que você também fosse sincero a Deus, do seu jeito. Não te preocupe se alguém do lado vai ouvir, se quiser mais espaço, dê mais espaço, fique de pé, do jeito que você achar que deve. Mas eu quero que você feche os teus olhos e ore ao Senhor agora, antes de terminar o culto. Porque o Pentecostes é isso, o Pentecostes foi marcado pelo desejo de homens não serem mais os mesmos. Homens que não quiseram continuar com a mesma vida, eram homens limitados, eram homens e mulheres limitados. Mas de repente sobreveio do céu um som como de um vento impetuoso. Fale com o Senhor nessa noite. Existe uma capacitação que só Ele pode te dar. Existe uma unção que só Ele pode te dar. E eu não sei quais são as questões que você está enfrentando e passando hoje, seja aqui, você que está ouvindo de longe. Mas o Espírito Santo pode te ajudar agora. O Espírito Santo pode fazer aquilo que você não pode. O Espírito Santo pode quebrantar aquele coração endurecido. O Espírito Santo pode trazer agora libertação de vidas lá dentro da tua casa. O Espírito Santo pode trazer cura. Pode trazer refrigério. Pode trazer uma nova estação, um novo ânimo para você. De forma que isso não venha a ser somente mais uma palavra, mas venha a ser um entendimento do teu espírito. Fale com o Senhor nesse momento. Se você não tem força para falar, não tem importância. Eu disse a você que o Espírito caminha, luta lado a lado com você. O maior interessado agora que você entenda essa palavra é Ele mesmo e não eu. E se você não tem palavras, então derrame as suas lágrimas do jeito que você achar que deve. Nós vamos louvar ao Senhor para te permitir esse momento de oração. E enquanto nós adoramos ao Senhor, permita o Espírito Santo te convencer, te ajudar, falar com você e ministrar ao teu coração nessa noite.